Meus caros irmãos, celebramos hoje uma festa de São Simão e São Judas, São Simão Zelota e São Judas Tadeu, dois apóstolos, né? Só isso já nos leva a refletir um pouco, né? A narrativa de hoje do Evangelho nos faz ver como Jesus, depois de rezar, chama 12 para serem apóstolos. Deste grupo mais seleto é que Jesus faria espalhar toda a sua doutrina, né? E a estes, então, toda a tradição católica ensina que contém os dons de revelação e inspiração, né? Que vai cessar com a morte do último apóstolo, São João Evangelista, né? Daí para frente vai ser fechado o cânon bíblico, né? O último livro, o Apocalipse, que São João escreve na ilha de Patmos. Depois vamos ter, não é, todo o testemunho da tradição da Igreja, que tem cada vez mais prestígio, quanto mais está próximo da Igreja Apostólica, né? Por isso são chamados os padres da Igreja, né? Então temos a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, né? E depois o magistério da Igreja futuramente traria os seus documentos, concílios, né? Mas veja que aqui nos apóstolos está realmente uma base importante para a divulgação do Evangelho, né? E não foi diferente com São Simão, chamado Zelota, não é? Porque era cananeu, e Zelota quer dizer aquele que era zeloso, né? Esse grupo depois começaria a crescer demais no sentido político, né? No final das contas, estariam na grande rebelião, comandando a grande rebelião que fez com que Jerusalém caísse, né? E São Judas Tadeu, né? Então, esses dois são os últimos a serem mencionados antes de Judas Iscariotes, né? Que é misterioso sempre, né? Judas foi chamado por Jesus também, né? Então, veja, o chamado de Deus não exclui a nossa participação. Ele dá a graça, mas tem que haver a correspondência da graça. Judas foi chamado ao quê? A ser traidor? Não. Foi chamado a ser um apóstolo. Foi chamado, no fundo, ao chamado que cada um de nós tem, que é ser chamado a ser santo. Podemos dizer que sim, podemos dizer que não. Aí está o mistério de toda a salvação, né? Então, vemos Jesus rezando, né? E descendo do monte, aonde então tantos o esperam, né? Quem ao menos tocar em Jesus, né? Para poder alcançar a cura dos seus males. E quem tocava alcançava essa cura, porque, diz o evangelista, saía uma força dele. Veja, estamos no Evangelho de São Lucas, o médico que é interessado muito nas curas, né? Nos milagres de Jesus também, porque são curas, né? Enfim, estes dois apóstolos, hoje a igreja se veste de vermelho, vermelho pelo principado dos apóstolos, né? A cor nobre da realeza, e também o vermelho do martírio. São seguidores de Jesus, né? A Sexta-feira Santa, o paramento é vermelho, né? Como o Domingo de Ramos, né? Porque tem a glória, o Rei, seja no Domingo de Ramos, Hosana, o filho de Davi, Rei de Israel. E na Sexta-feira Santa, Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Realeza e derramamento de sangue, né? Então, aqui também os apóstolos participam, né, de um modo singular do ministério de Cristo, mas também participam da sua cruz, né? São Judas foi cerrado ao meio e São Judas Tadeu foi morto à machadada, né? Por isso que ele tem a imagem dele com um machado, né? Aquele machado mais longo, né? Não é porque ele dava machadada nos outros, não, foi porque ele que levou a machadada, né? Então, normalmente quando aparece como São Paulo com a espada, né? Porque foi decapitado, um instrumento desse sempre diz respeito, não é, ao martírio, como São Lourenço com a grelha, né? Não é que era churrasqueiro, não, foi morto na grelha, assim por diante. Então vejam quanto custou, né? estes homens pregarem a palavra de Deus, né?
Então hoje nós celebramos isso, o grande mistério da igreja. A igreja é uma das notas importantes, né? A igreja apostólica, a igreja que vem dos apóstolos, né? Se fizermos uma sucessão no tempo, vamos chegar lá, nos apóstolos. A igreja católica é una, santa, católica, apostólica, porque é aquela que tem essa sucessão que vem desde os tempos dos apóstolos. Então vamos pedir a sua intercessão, né, destes dois apóstolos que levaram a palavra de Deus, que nós também possamos com fidelidade respeitar e levar a palavra de Deus a outros irmãos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.